Bem-vindos à 6ª temporada do Falando com o Coração com Débora Tessler. O podcast que é um convite para a gente ser quem a gente é, refletir numa camada mais profunda e se conectar, primeiro com a gente e depois com o outro. Nesse podcast, a gente tem conversas significativas com convidados muito especiais. Esse é o primeiro episódio que eu gravo diretamente do Rio de Janeiro, com um convidado que acabou de desembarcar da Índia numa temporada de 1 mês. E para mim, chegou a estar arrepiada, para mim é um reencontro muito especial. Meu convidado é Horácio Brandão, CEO da Midiorama, comunicador, tem um projeto de comunicação criativa para o segmento de entretenimento, shows, foi por aí que a gente se conheceu. E também um projeto de autoconhecimento, Vida Supernova. Ele vai contar um pouquinho sobre isso pra gente. Bem-vindo, Horácio. Uau, que convite especial, né? Você imagina que a gente reservar um tempo nosso para falar de coisas que inspiram outras pessoas, né? Porque é isso, eu acho que o nosso papel na existência é aprender para ensinar. É querer ser feliz para você poder fazer o outro feliz, né? Então, você está num podcast que você fala com o coração, me parece algo até do universo da ficção, mas a gente está aqui, nesse aqui agora, então estou muito feliz. Mais porque a gente se conhece desse campo da comunicação, do entretenimento, do show business, do sucesso, da fama. E aí a gente conseguiu fazer esse caminho de olhar para fora dessa bolha e hoje a gente consegue atuar nesse mercado, mas com um outro ponto de vista. Então, estou muito feliz de estar aqui com você. Realmente, também estou arrepiado. Horácio, tu tem uma carreira super bem sucedida, né? Com celebridades, no showbiz. A gente se conheceu nesse lugar. Né? Só para contextualizar, eu, 20 anos de empresa, de assessoria de imprensa, etc. Amo fazer shows. Conheci o Horácio nesse lugar. Né? Toda vez que um show internacional ia para Porto Alegre, eu era assessoria local, tu assessoria nacional, e a gente se alinhava. Sim, a gente se conheceu assim há sim. milhões de anos atrás. Na guerra. E eu quero saber o que aconteceu que tu virou uma chave. Porque tu estava aqui, né? Dentro dessa fogueira que tem muito ego, muita vaidade, tem o poder, a sensação de poder, muitas vezes. Tem poder, tem inveja, tem manipulação, né? Toda vez eu falo que o entretenimento, ele é um universo da ilusão, né? Então, se você for ver um circo, um cuspidor de fogo, é alguém igual a você que um dia botou uma querosene para dentro, cuspiu e fez um efeito e você bateu palma para aquilo, né? Então, esse universo do entretenimento, que se traduz de diversas formas, na dança, no cinema, no teatro, nas artes, na publicidade, ele brinca com isso, ele brinca com a ilusão e ele brinca com o ego, que é esse aspecto nosso que precisa existir para que a gente vá e venha, trabalhe, conquiste, etc. e tal, mas que não somos nós. Então, eu sonhei um dia em fugir com esse circo, né? Eu nasci no interior da Bahia e eu admirava esses artistas e eu sonhava em um dia poder fazer parte dessa engenhoca do show business e acabou acontecendo. Mas aconteceu num grau muito fora do comum, né? Eu acabei lidando com os maiores artistas da música do mundo de 5 décadas e fui de cabeça nesse processo ali no início dos anos 90. E eu fui tudo era muito grande, eu lidando com grandes nomes da música brasileira, grandes nomes das artes, grandes nomes da dança, da televisão. E à medida que você trabalha para o outro e você precisa chamar atenção para o outro, você vai se escondendo de alguma forma. Você vai engolindo sapos, você vai deixando de preservar a sua opinião. Você vai se prestando uma condição de escada, de degrau para o outro passar.
E não estou falando isso de uma maneira ingrata, porque eu sou muito grato pelo caminho, eu quis trilhar esse caminho. Até hoje eu trabalho para esse sistema do sucesso, do show business, mas eu acho que não existe felicidade plena se você não está inteiro em qualquer área da sua vida. Seja um bombeiro, seja um médico, um enfermeiro. Você precisa ter você naquela equação. E eu acho que, com o passar do tempo, e aumentando as expectativas dos outros, e aumentando a minha autocobrança, e, de alguma maneira, ia colocando debaixo do colchão a minha vontade, a minha personalidade, o meu lazer, o meu relaxamento, o meu tempo de ler um livro. E fui, até que começaram episódios de ataque de pânico, que surgiam do nada. Gatilhos que vinham de situações que você, se fosse tentar entender, você não ia entender. E eu comecei a achar aquilo estranho, porque até então eu não tinha feito análise, eu não tomava remédios. Por que isso está acontecendo comigo? Se eu sou um cara realizado, se eu vivo o sonho que eu sonhei um dia, se eu lido com os meus maiores ídolos, se eu falo de igual para igual com gente que move as engrenagens da mídia do país e que fala com milhares de pessoas através da televisão, do cinema. E aí eu fui tentar entender isso. Só que você vai fingindo que não é com você. Pera aí, toma aqui um Dormonide, toma aqui uma passiflora. Você vai adiando. E eu comecei a observar que existia algo em mim que ia se transformando em raiva, acessos de raiva. De você querer cobrar o outro, você não admitir erros, você não admitir o seu erro, e você começar a querer ser perfeito. Até que eu, em um momento específico, 2018, tem uma sequência de episódios de pânico, desesperos do nada. E um desses episódios foi quando pegou fogo naquele museu da Quinta da Boa Vista. Que eu comecei a chorar vendo o Jornal Nacional. E eu falava, como é que a gente está deixando que isso aconteça com a nossa cultura? Ok, era uma fatalidade, mas é como se estivesse pegando fogo no Louvre, o museu que eu frequentava quando eu era criança. E aquilo junto com outras coisas, me desestabilizou de uma forma que eu não conseguia sair da cama. Então, é como se o chão tivesse saído debaixo do pé. E, naquele momento, eu bradei, assim, no desespero mesmo. Eu quero que a minha vida, a minha energia, o meu network, a minha capacidade de trabalho, a minha criatividade, se preste a alguma coisa que tenha um valor para o outro. Um verdadeiro valor para a sociedade. Deus, me ajuda. E aí, na sequência, eu encontro com 3 amigos terapeutas numa carona. Eu comento que eu estou nessa crise. E o Thiago, um deles, me fala, olha, eu tenho uma metodologia, chamava Estufa na época, em que eu compilo uma série de diferentes terapias e eu te convido a fazer parte disso. E eu fui fazendo esse processo, e no 4º encontro dessa terapia que hoje eu aplico em outras pessoas, eu descobri que tudo que tinha acontecido na minha vida, entre outras coisas, era uma espécie de vingança do meu pai. Não vou entrar nessa questão aqui. Mas você vai se transformando numa super heroína da história, um super-herói da sua história, quase como um troco para aquilo que você não recebeu, ou você recebeu de uma forma que, de alguma maneira, te fez se sentir menor, menos potente. Quando eu entendi isso, eu falei, uau, mas como que eu não tinha sacado isso? E aí fazendo o filme de trás para frente, eu falei, cara, tem tudo a ver. Eu não queria ser o cara do interior. Eu não queria ser o medíocre, no sentido de não ser nem uma coisa muito especial, nem uma coisa que não é especial. E aí
eu fui me aprofundar nisso, né? E quando eu fui me aprofundar, eu fui estudar sobre essa temática e realmente a jornada do propósito do Tiago Maciel me mostrou de uma maneira muito ágil e prática quem eu era. E o mais importante, o que eu não queria mais ser. E o que eu não conseguia mais dar conta. E aí chega uma hora que a sua máscara cai. A máscara do potente, a máscara do poderoso, a máscara do especial, a máscara do que sabe mais, a máscara do chefe, do big boss, né? E aí dói. Porque se você não é aquilo que você acha que é, ou você não é aquilo que as pessoas entendem que você é, quem é você? Né? Quem é você no rolê, na boate? E aí começa um momento muito bonito da vida, que tem dor, tem drama, tem abdicar de comportamentos, tem mudança de hábitos, mas é como se você abrisse portas que sempre estiveram ali, mas que ela estava esperando você passar por um túnel. E eu acredito que é o que acontece, por exemplo, com quem tem um filho, ou quem passa por um câncer, ou quem se depara com uma perda significativa na vida, seja de valores, pessoas que ama, etc. e tal. Então, eu digo que o florescimento, esse despertar, ele passa, sim, por você entender que você está doente, que você não está legal, que não está feliz. E você entender que não vale mais a pena você fingir o que você não é, ostentar uma coisa que efetivamente não existe, é só uma questão de interpretação. Então, eu sempre fui muito privilegiado na minha vida, assim, eu sempre consegui materializar coisas, né, assim, sonhos, e realmente eu tenho uma carreira muito bem sucedida, a ponto de não caber em lugar nenhum, não cabe numa entrevista, não cabe no LinkedIn, mas enfim. Também entendo que tudo isso é igual a nada, se a gente entender que o que está valendo é só esse momento aqui e agora. Então, eu fui me aprofundar. Eu fui estudar, eu fui ler os livros, eu fui ler as escrituras. Eu já sou hinduísta há bastante tempo, mas eu fui me aprofundar nisso, né? E nesse meio do caminho eu também encontro um mestre, que é o Sri Prem Baba, que eu também falo, cara, que presente, porque é um mestre né, do hinduísmo, iluminado na Índia, mas é brasileiro, que só tem mais 7 anos do que eu. Então, a gente fala de igual para igual, a gente é contemporâneo. E eu entendi muito rapidamente que o guru, ele é um professor. E como todo professor, você pode ou não reter a matéria, você pode bombar na matéria, você pode matar a aula, mas se você presta atenção, você consegue, ir se colocando num papel de aprendiz, você consegue assimilar coisas que até então você não observava aquilo. Então, eu já achava que eu sabia tudo. Eu já achava que eu tinha controle da minha vida. Eu já achava que eu havia chegado num patamar que seria o satisfatório. E quando você encontra alguém em que você confia uma guiança ou uma faculdade, né? Você quer ser médico, você vai lá aprender aquilo que você não sabe. Você tem esse conforto de receber e de decodificar. E o hinduísmo e o autoconhecimento, na verdade, ele fala sobre a mesma coisa, que é despertar o seu Deus interior. Despertar por amor e ouvir o coração. Só que no nosso jogo da vida real, não tem isso na escola da sua filha. Não tem isso na cartilha.
A novela quer falar de dramas, de traição, não quer falar de coisa bonita, né? Antigamente, você falar em autoajuda era fazer uma piada, né? Fazer uma piada do Paulo Coelho, do Laí Ribeiro. Então, quando você se entrega a um processo de aprendizado a partir do coração e menos com a mente, que eu acho que isso é a tradução da espiritualidade, que nada tem a ver com religião, você entra num sistema que não é simples, porque você nunca chega numa conclusão final, é como se fosse um jogo dos pontinhos, sempre tem um outro para ir, mas você se sente confortável, que a gente estava falando antes. A gente sai da zona de desconforto e entra numa real zona do conforto, que é quero saber mais. E aí é viciante. E nesse momento, tudo muda. Posso? Claro. Uma mudança tão profunda como tu vem fazendo, né? É no gerúndio essa mudança, né? Sim, nunca acaba. O que ficou para trás e o que veio no sentido de relacionamentos? Porque eu imagino que essa transformação que tu vem fazendo tem algumas relações que não se encaixam mais e a gente precisa deixar ir. E tem outras pessoas que começam a se aproximar. Eu vou te dizer que assim, eu sou mãe, né? Faz 2 anos que eu sou mãe e eu sinto isso. Tem uma rede que vem e eu tenho que aceitar ela, porque ela vem para me ajudar. Mas tem pessoas que eu adoro, não deixo de gostar delas, mas elas foram. Sim. Elas não me ligam, elas não me chamam, elas não me convidam. Tá tudo bem, porque agora eu tô num outro sistema. Exato. Como é que tu lidou com isso? Eu acho que eu não consigo mais... A gente lida com isso, não tem como não lidar, mas assim, eu sou menos tolerante ao falso. Primeiro ao falso eu. Segundo ao falso outro. A fake news. Ao cara que está ali por interesse. Ao contratante que tem um fim escuso. Isso aí não tem como mais. Porque se você está em busca da sua verdade, tudo que é mentira vai dar ruim. Não vai funcionar, não vai fluir. Vai virar uma discussão. Então, eu não... É forte falar, eu não admito, mas assim, eu não chego perto. E aí você perde coisas, você perde amigos, você perde... É muito impressionante isso. Porque nós sempre fomos os caras que dão os convites, as pulseirinhas do camarote. É. Chega uma hora que aquelas pessoas, elas desaparecem. E tem pessoas que você ajudou muito. Você ajudou a construir aquele cidadão. Aquela pessoa, ela não lembra de você no seu aniversário. Mas é isso, tá tudo bem. Porque você também entende que, a partir do momento que você deixa na mão, vamos chamar de universo, né? Ele que vai fazer o trabalho dele, assim. Eu não fico mais questionando se a pessoa X entrou, se a pessoa... Agora, eu não admito mais lidar com o falso. Então, eu falo, olha, eu não consigo, você está me contratando, mas isso daqui eu não posso te entregar, nesse dia eu não vou estar, vou passar um mês na Índia, você quer? Então, beleza, eu não fico dando volta, porque esse é um problema nosso, né? Quando você finge que... Não tem mais fingimento. Eu acho que o mundo, apesar da gente estar nesse... Uau, na inteligência artificial, na fake news, a gente não sabe mais o que é o quê, se a cena é verdadeira, se não é. A gente precisa ter esse compromisso interno, assim, né? Então, hoje sou mais amigo da verdade. E se eu precisar perder um trabalho, uma relação, uma posição, tudo bem. Eu entendo que não era para ser. Bah. Tu continua... Eu saí do mercado, né? Nasceu minha filha, me dei conta, isso tá pesado demais. O meu mercado ele era muito Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e eu já no Rio de Janeiro há um tempão. Eu tive a sensação que eu tava correndo uma maratona contra o vento e tava demais para mim. Com uma criança no colo, sabe? Tipo, não vou conseguir por muito tempo mais.
que eu tenho? Me deu um desespero, o ego, sangrou o ego, a vaidade. E eu fiz... Vou deixar ir. Chegou a hora. Sem medo de encerrar. Tu segue nesses dois mundos, né? No entretenimento, trabalhando com comunicação, etc., que eu acho o máximo. Né? Eu não significa que... Eu ter saído do mercado não significa que eu não acho incrível, que eu acho o máximo. Mas tu começou a trilhar um outro caminho que ele é fortíssimo, né? Olha, sim, porque ele lida com energias, e energia não tem boa nem ruim, nem... quer dizer, tem, né? Mas eu digo, ela é. Ela não é tátil, mas ela é. E você não tem como, né? Se você pega uma bad vibe, uma good vibe, ela que comanda a história. Bom, eu não sou mãe, não fui mãe, mas eu imagino que seja isso, né? Existia algo que estava escrito no seu roteiro que deveria ganhar mais importância do que aquelas outras coisas e outras pessoas. É mais difícil. Eu falo que eu sou um celular de duplo chip, né? Uma hora eu atendo aqui, outra hora eu atendo aqui. Precisei diminuir sensivelmente a quantidade, porque... E foi uma discussão, né? Eu cuidei da comunicação da Preta Gil por 10 anos. E ali na pandemia, ela teve Covid, a Preta foi uma das primeiras pessoas a ter... E fechou nosso mercado, não tinha mais show, não tinha mais nada, e eu fiquei 1 ano com a culpa de falar, olha, eu preciso de um espaço para mim, seria a minha gravidez, né? E eu comecei a atender as pessoas, eu fiz uma formação e eu precisava atender as pessoas, eu atendo pelo Zoom. E cada pessoa dessa que eu atendo, a gente faz 10 encontros e acabam sendo 3 meses de processo, eu vivo a vida daquela pessoa. E aí você tem de tudo, gente que foi estuprado, a gente que perdeu tudo, a gente que não sai no sofá porque está envolvido com drogas, e você acaba... E eu cheguei para Preta e falei, Preta, eu preciso de tempo, não posso mais atender alguém especificamente, porque eu preciso atender várias pessoas. A gente chorou, eu falei para ela, olha, você para mim é um mestre, porque eu trabalho para você não por conta de ser você, mas para mim é que você é uma pessoa que... torna o mundo melhor, menos preconceituoso. Você é um mestre para mim. Ela falou, não, você é um mestre para mim. E a gente chorou. Obviamente, a gente tem uma ligação, porque 10 anos, né, assim, você conhece muito a pessoa e vice-versa. Mas eu precisei... Tem isso também, você tem que ter coragem. Você tem que ter coragem para dar o salto. Se for pela lógica, pelo pensamento, você não dá esse passo. Você panica. Mas eu precisei. E quando eu fui ver o resultado dessa minha decisão na vida dos outros, eu falei, cara, isso é muito mais legal do que botar alguém no Fantástico. Você está fazendo alguém emagrecer, porque ela viu uma forma da vida dela que ela não estava olhando. Você está usando alguém, ajudando alguém a parar de cheirar. É sério isso, entende? Assim. E eu ficava pensando, mas como? Por que eu? E aí eu comecei a entender que não somos nós, né? Nós somos simplesmente canais. Então, eu entendo como uma orquestra. Existe a música. Você toca violino. Eu toco flauta. Nós nos prestamos a entrar naquela sintonia harmônica para tocar o que o maestro está indicando. Mas nós não somos a música, nós não somos o Mozart, nós somos canais. Então, quando você entende que você é um canal e dá passagem para algo que é bom, positivo, próspero, você se sente útil. E quando eu descobri isso, eu entrei no conflito. Mas espera aí, eu sou isso? Facilitador de jornadas de autoconhecimento, ou eu sou o cara da comunicação do show business? Foi duro essa... Você pode estar nela ainda. Eu sou mãe, mas minha filha vai crescer, e aí? Cadê minha realização profissional? Tem esse momento. E aí chegou uma hora que veio uma compreensão que eu posso ser o meio do caminho. Então, se hoje eu não consigo comer 10 melancias, como uma.
mas eu não deixo de fazer aquilo que também sou eu. Então, quando você fala sair do mercado, me parece uma mistura de falácia com eu quero estar no mercado. Mas é que a comunicação não sai da gente. Não, é isso, porque todos nós, assim como o nosso polegar, nossa íris, nós somos únicos, não existe competição. Tem algo que só há em mim e há algo que só há em você. E isso que está em você é necessário para o planeta. Você está fazendo comunicação. Você está entrevistando pessoas para falar com o coração. Você está usando a sua beleza, o seu networking, a comunicabilidade. Pode ser que isso não te dá o resultado que daria atender a uma fábrica de tecido do Rio Grande do Sul. Mas você está realizada. Então, você é a mãe que também tem um podcast, que também pode estar envolvida com um projeto social, que eu sei que você está. Que também você está abraçado a um cara que cura pelas palavras, como Carpinejar, por exemplo. Então, você não está deixando. O que é complexo é quando você deixa de exercer o seu dom e talento em prol de algo maior. E essa é a gênese da história toda. É o propósito. É o livro do Prembaba, que virou um best-seller na época. Ele foi o primeiro cara a falar propósito, a coragem de ser quem nós somos, né? E outra coisa muito bacana, trazendo de novo a figura da orquestra, é quando você compõe uma irmandade, que eu já tinha perdido isso. Porque a gente se sente solitário. Então, você precisa estar perto das mães de crianças com a sua mesma idade para você fazer parte daquele cardume, para você se sentir aquilo. E chegou uma hora que eu já não falava as mesmas coisas que os nossos colegas jornalistas. Eu já não falava a mesma coisa que os nossos colegas artistas. Eu já não falava as mesmas coisas que os meus primos. E aí? Eu sou um peixe fora d'água. E aí o barato de você fazer parte de um grupo de pessoas interessadas na mesma coisa. E quando você encontra essa irmandade, uau! Porque todo mundo um quer o sucesso do outro, um ajuda o outro. É a famosa rede de apoio que você fala, eu perdi gente, mas eu ganhei outras. E você que operava com toda a sua máquina, a sua inteligência, a sua forma de se comunicar, talvez vire uma líder dessas mães. Então, você pode ser a mãe número 1, a vereadora mãe. Você pode tentar baixar o preço da papelaria. Você pode criar um movimento na internet. Então, é pirante a história. Porque você vai puxando uma linha, quando você vê, você fala, nossa, entrei em outro oceano. Mas é isso. Quando você entende que você não é uma onda isolada, você é parte do oceano, não estou sozinho. E você também não fica se exigindo meta, né? Mas quando eu vi, por exemplo, que você estava fazendo esse podcast, eu falei, cara, eu tenho que estar lá, porque é uma forma de somar ao discurso. Uma via de mão dupla. Então, acho que esse é o nosso chamado nesse momento do mundo. Todos nós, sem exceção, estamos sendo convidados a colocar na mesa os nossos dons e talentos, não abrir mão da nossa felicidade, porque a gente não veio aqui para ser um depressivo. Ok, é uma doença, temos que respeitar. Mas as crianças estão tomando tarja preta na escola com 2, 3 anos de idade. As crianças estão trocando comprimidos na adolescência. Faz isso, ó. Você está sem concentração, toma isso daqui. Toma uma Ritalina. Então, a gente precisa fazer alguma coisa. E se você ficar esperando o político... Não, é você que tem que mudar. Tá ruim? Então começa por você. Horácio, tu acabou de chegar da Índia. Conta um pouco da experiência, 1 mês na Índia. Conta um pouco dessa experiência, dos aprendizados, do que tocou o teu coração. Tu acabou de desembarcar, né, no Brasil.
Eu tava com o cabelo enorme, porque careca tem 15 dias. Bom, a Índia, já fui outras vezes, né? Mas essa vez por um motivo muito especial. Aconteceu o Maha Kumbh Mela. O Maha Kumbh Mela é a maior concentração espiritual do planeta de toda a história. 450 milhões de pessoas no mesmo lugar. Imagina a população dos Estados Unidos mais a população do Canadá juntas durante 45 dias num lugar para rezar. É para lá que eu fui. Que energia forte. Me preparei anos para isso. E foi doido, porque eu ganhei a passagem de um mentorado, eu ganhei a mochila de outro, as malas de uma amiga. Parecia que eu estava indo para a Lua, assim. Não, e muita gente foi contigo nessa viagem. Sim, porque eu levei comigo todas essas pessoas que eu atendi então, primeiro, essa sensação de que eu estou indo para a Olimpíada espiritual. Então, fui para a Praia Graj, né? Que é o Kumbh Mela. É a união de 3 rios sagrados. Então, existe lá uma lenda que numa luta dos deuses com os demônios, havia um pote, que é o Kumbh, que quebrou e que gotas de Amrita, que seria o néctar do divino, caíram em 4 pontos. Um desses pontos é em Praia Graj. Então, as pessoas, durante 45 dias, tomam banhos no rio, nessa confluência dos rios. É como se a gente tomasse um banho na confluência do Rio Negro com os Solimões, naquele lugar. E todo mundo vai para que, naqueles dias, numa conjuntura astral, que nesse ano especificamente só se repetirá de novo em 144 anos, ou seja, a última vez que teve um Maha Kumbh Mela, Maha é grande, foi há 144 anos atrás. Então, a cada 12 anos existe um Kumbh Mela, e esse é o 12º da sequência de 12. Então, 144 anos, há uma confluência de esse alinhamento dos planetas. Então, dentro desse alinhamento dos planetas, junto com milhares de rezadores, todos os mestres, gurus, os sadhus, que são aqueles caras renunciantes que vivem nas cavernas, todo mundo junto, para tomar esses banhos e para rezar. Eu não tinha a menor noção do que ia acontecer. E fui. É quase um zumbi do Michael Jackson. Graças a Deus, eu estava num grupo de pessoas que fazem parte dessa minha irmandade, que é a turma do Prembaba. Então, eu não fui fazer turismo, né? Mas, ainda assim, você lidar com aquele... Porque é um caos. O trânsito fecha, a rua inteira de gente dormindo no chão, passa um camelo... É uma doideira. Você acorda às 6 da manhã com gente gritando rezas, assim, porque não tem como... Imagina somando no mesmo lugar o Carnaval do Rio, o Carnaval da Bahia, o Carnaval do Recife, mais o show da Madonna, mais o Réveillon de Copacabana, mais a festa de Iemanjá, mais o Círio de Nazaré, tudo ao mesmo tempo, agora, por 45 dias. Então, é uma maratona, foi muito forte, foi difícil encontrar o centro, mas é uma energia tão densa e tão forte, espiritual, que é como se você fosse colocado dentro de um... Imagina você numa piscina, no meio de uma piscina, em que há ondas vindo na sua direção. Então, é difícil você ficar reto ali, mas você está recebendo. Então, você recebe na hora de dormir sonhos, mensagens, visões. Você recebe quando você encontra um desses santos que te falam uma coisa. Você recebe de um olhar de uma criança. Você recebe o tempo todo. Então, foi muito forte. Eu voltei, fui à Praia Graj, depois eu fui a Varanasi. Varanasi é uma cidade de 3.800 anos. É onde viveu Shiva. E é onde, há milênios, as pessoas rezam o rio todos os dias, de manhã e de noite. Eu já sabia que, porque já estava voltando a Varanasi, que seria forte. É onde cremam 3.000 corpos todos os dias. E eles entendem que você morrendo e cremando em Varanasi, as suas cinzas jogadas no Ganges, você alcança sair desse jogo de morte e renascimento. Então, eu entrei num videogame energético. Vai ser difícil conseguir traduzir, mas eu posso dizer que eu fui uma pessoa e voltei outra. Há um upgrade você está no iPhone 15, você volta ao iPhone 32. Tá, então vou melhorar minha pergunta. Quem foi
Quem é o Horácio que foi e quem é o Horácio que voltou? O que foi é alguém querendo não largar essa corda da espiritualidade. Porque o tempo todo há convites, né? A gente é dominado pelos nossos sentidos, a gente é dominado pelos nossos desejos. Então, assim, foi alguém... Eu sempre falo, né? As pessoas falam, traga uma intenção para a Índia. Eu falo, não tem intenção. Eu quero a resposta da pergunta que eu nem sei qual é. Então, eu fui alguém para pedir, para me deixarem, me permitirem continuar a ter saúde, para aprender mais, para ensinar mais, né? E voltei mais humilde, no sentido em que nós não temos como assimilar tudo. Um lugar que tem milhares de manifestações, de mestres a cada... Não tem como você comprar tudo dentro de um mega shopping mall. Por mais dinheiro que você tenha. Não tem como você ganhar todos os jogos de um cassino. Então eu vi humilde nesse sentido, de que eu não consigo ter tudo, mas o que eu já tenho é valioso, é precioso. Que bonito. Então, eu hoje assumo que eu sou uma pérola num colar de pérolas. E não é fácil você falar isso sem parecer, sei lá, doido. Mas, quando você compreende essa tecnologia, e estamos falando da Índia, que tem 5, 6 mil anos, né? O cristianismo existe há 2024 anos. Não estou comparando uma coisa a outra. Mas é uma galera que escreveu esses preceitos, os Vedas e todos esses preceitos do yoga há muito tempo atrás. E como é que isso chegou aqui? Através dos mestres e dos discípulos, das relações mestres e discípulos. Então, você entrar nessa corrente, se perceber como um elo dessa corrente, é uma conquista. E entendo também que você não precisa viver numa gruta, nem usar uma bata, nem vender o santinho com a sua fotografia. Nós somos mestres uns dos outros. Nós somos professores uns dos outros. E, obviamente, que se você não tem aptidão para aprender francês, você não vai atrás de aprender, sei lá, mandarim. Eu nem me atrevo a aprender mandarim. Mas se eu gosto de cozinhar, eu vou aprender a fazer bolo. Então, procure alguém para, de alguma forma, te ouvir e te explicar. E sem esse véu, por que acontece, né? Que eu acho que é a grande burrice da humanidade. Tem que usar essa palavra. Você fica brigando que você é Flamengo, outro é Fluminense, que você é gay, outro é hétero, que você é da esquerda, que você é da direita. Mas o que é que nos une? O que é que une o cara do Grêmio e do... Como chama outro time? O Inter. O Inter. O que é que une as duas pessoas? Une amar futebol. Certo? Então, reconheça o seu irmão que ama o futebol como você, antes de você reconhecer que ele é teu inimigo porque ele veste azul e você veste vermelho. Então, o que a gente está vendo é que o mundo está a risco. Os terremotos, os vulcões, os acidentes aéreos, pegando fogo em Los Angeles. Isso é o quê? Isso é subproduto do que a gente está vibrando como coletivo. Quando eu começar a vibrar que não há diferença entre eu e você, mesmo eu tendo um olho castanho e você tendo um olho azul, que nós somos iguais e que os nossos pontos em comuns vão nos ajudar a gente chegar juntos mais longe, uau! Então, é necessário, nesse momento, a gente fazer a meia-culpa e buscar acessar a autorresponsabilidade. O que é que eu estou fazendo ou não fazendo que está produzindo uma vida assim ou assado para mim, para os meus irmãos, para a minha vila, para a minha cidade? E a gente acaba delegando isso aos outros, ao pastor, ao padre, ao político. Ai, porque o Trump... Deixa o Trump.
Cuida do seu. E aí, lá atrás, alguém descobriu que se você fecha os olhos e respira e conecta com a sua força interna, com o seu Deus interior, você, de alguma maneira, não só se blinda disso tudo, como você se potencializa para que você seja mais forte para conseguir viver a sua vida e ajudar os outros. Então, quando eu descubro isso, e é o que você falou, é infinito. Você está sempre buscando mais. Eu falei, uau, eu só quero fazer isso. Então, o que eu quero hoje é poder ter paz, saúde, para conseguir pagar as contas, fazendo pessoas aparecerem na mídia, ok. Eu sonhei com isso, eu não posso dizer que eu não quero. Igual quando você fala sair do mercado. Tem uma negação aí. Mas eu quero, ao invés de falar e falar, ouvir e ouvir. E com a forma, a visão que a gente desenvolveu no nosso trabalho, auxiliar. Por que você não pega aquela porta? Poxa, você tem uma voz de locutor, você não está usando sua voz. Então é isso. Não tem dogma, não tem roupinha. Ok, raspa a cabeça, né? O que foi raspar a minha cabeça? Foi renovar. Os sadhus deixam aquelas tranças enormes. Eu achei que tu ia chegar aqui com uma trança. Não, eu tirei o meu rabicote, um rabicote, mas assim, a leitura de que eu pareço um Hare Krishna me afasta mais do outro do que me aproxima. Então eu tirei meu rabinho, que é a minha antena ali e tal, mas eu falei, gente, é o meio do caminho. Então os meus clientes mandavam mensagem para mim, tá, mas agora volta para a realidade que a gente tem que fazer reunião. Então, a melhor maneira que você tem de ser um guerreiro do amor e um luzeiro na escuridão indo para dentro do túnel, indo para o campo de batalha. Então, chegou um momento ali, um pouco depois da pandemia, em que eu entrei nesse conflito interno, se eu ia enveredar por esse lado da espiritualidade de cabeça, ou se eu ia vir aqui, vou lá, rezo, leio um livro e volto, e ia continuar aqui. Eu parei, e acho que é o que acontece com você. Parei de me cobrar nesse lugar. Poxa, agora eu posso ser mãe. Eu tenho como dar isso para minha filha. Vou ser a melhor mãe possível. Então, o que a gente tem que começar a fazer é vibrar o sim. O que tem de bom em estar fora do mercado agora, por exemplo? Tem um tempo que você vai ter para criar projetos. Então, por exemplo, você trabalhava para quem fazia o festival. Agora você pode desenhar um festival e ir atrás de um patrocinador e ter o seu próprio festival. Exemplo, né? Então, eu quero fazer um livro que eu estou fugindo dele também. Né? Mas ele já está pronto na minha cabeça. Quero virar palestra. Não quero parecer mais um camelô da luz, assim, porque eu também acho que tem um limite. Mas eu quero me prestar a ser uma pérola desse colar enquanto eu estiver ainda nessa forma, nessa vida. E acho que não tem mais tanto tempo na Terra, né? Acho que já dobrei a esquina ali. Mas eu não quero mais voltar para dentro do pote da ilusão, porque acho que isso daí é regredir. E a ideia mínima de viver, existir, é evoluir. Eu vou compartilhar contigo um insight que eu tive agora te escutando sobre mim, tá? Eu acho que a minha fala de sair do mercado, ela é uma fala corporativa para o mercado entender que eu não faço mais aquilo, tá? No fundo, pensei isso te escutando. É uma despedida de quem eu fui e eu não queria mais ser. Aquele meu formato, meu jeito de funcionar, aquilo não fazia mais sentido para mim. Eu precisei me descascar. E eu, às vezes, eu tomo decisões que eu preciso cortar a árvore pela raiz e deixar essa árvore cair, ao invés de ir podando os galinhos. Sim.
é a virada de página. E para nascer uma nova, morre um pedaço da gente. Isso é normal. Mas veja bem, dentro da sua carteira de clientes, existem, digamos que eram 10. Existe um que vai entender essa. E você pode fazer um projeto sobre mães de um mundo melhor e transformar um projeto de terceiro setor em que você dá as coordenadas e que você traz para dentro empresas que queiram fazer com que esse projeto cresça. É só um exemplo. Você continua trabalhando para uma marca, a marca continua tendo a beleza do seu atendimento, mas você, junto com essa marca, está fazendo algo para coisas que você acredita. Entende? Sim. Porque não tem o mercado, não existe. Cadê o mercado, né? É um supermercado que você entra? Acho que aquela forma. Cadê a mídia? Não, sim, a gente precisa. Tem um amigo que se chamava Salvador e hoje se chama Salma. Ele teve que fazer uma transição. E teve que jogar fora suas roupas, tirar sua barba e virar mulher. Imagina. É muito mais sério do que o nosso caso, né? Muito mais corajoso. Mas dentro de Salma existe Salvador. Então não tem como você arrancar isso. O que tem, que já virou uma outra palavra, às vezes ridicularizada, como ressignificar o passado. Então, quando eu descobri o terapeuta dentro do comunicador, eu mesmo fiquei rindo de mim. Eu falei, gente, como assim? Quem tá enganando quem aqui, né? Mas quando eu vi as pessoas falando para mim, Horácia, mudou a minha vida, isso é forte. Alguém que é bem-sucedido, empresário, que lida com milhões de funcionários, virar para você e falar, cara, você mudou a minha vida. Eu fiz 12 anos de terapia, 13 anos de ayahuasca, e em 4 encontros você achou a chave que virou. E eu falei, não foi eu. Vários eu falo isso, não sou eu. Ele falou, não, é você também. Então, a gente também tem que começar a despertar para o fato que nós vamos desaparecer daqui a pouco. E não vamos levar um grão de nada. Nem mercado, nem mídia, nem o vinil da Nina Simone, nem a minha coleção da Madonna. Então, o que eu estou fazendo aqui? E estamos acessando aquela famosa era de aquário que se falava lá atrás, é agora. Então, a gente está acessando a 5ª dimensão. E vai sacudir. Pessoas vão ficar doentes. É incrível como lá da Índia eu abri o Instagram, só tragédia. Eu falo, gente, eu estou protegido aqui, na loucura. E é isso. Se a gente começar a colecionar drama, a gente vai produzir drama. Então, precisamos despertar. Primeiro, nós não mandamos nada. 2, existe uma força do espírito que não tem nada a ver com religião. Nós somos um espírito dentro de uma máquina e que tem um ego para andar, fazer e acontecer, mas o que é imortal é essa centelha do divino. Então, se você é um caroço de manga, você contém um mangueiral inteiro. Dentro da sua semente está a árvore da manga e todas as árvores de manga. Então, você é um quanto do divino. Você é Deus. Religião vai dizer que Deus é essa caneca e vão ter umas normas para lidar com isso. E toda vez que você for para perto dessa caneca, for querer beber essa caneca, você vai reverenciar, o que é muito bacana, porque te faz menor, te faz humilde. Mas você contém a mesma... Você é um microcosmos do todo, né? Isso é profundo, dá para fazer mais 10 podcasts aqui. Mas a gente tem que parar de achar que tá no outro, tá no marido, tá na empresa,
Tá no sindicato? Tá no político? Tá no troféu? Não tá, tá em você. E você escolhe se você quer ser feliz ou não. E mesmo diante do que a mente diz, você chegou no fim da linha, você pode encarar isso de diversas formas. Então, eu tenho, né, uma relação legal com a morte, por exemplo. Porque eu não acho que seja o fim. Eu acho que é uma formatura. É uma colação de grau. Mas se você ficar com medo de morrer, você vai gastar muito mais energia, né? O Premava fala, dá muito mais trabalho segurar do que soltar. Então, existe uma porta. Essa porta é o autoconhecimento, que você pode entrar, vai passar por uns lugares bem escuros. Você vai falar, eu não dou conta. Mas você vai lá, lava aquela roupa suja. Quando você vê, você se livrou de um peso que você carregava. Ódios e vinganças, e odeio porque fulano me traiu. Que aquilo está só te amarrando o processo de ser livre, né? Então, não tem mistério. Eu faço essas terapias, são 10 sessões no Zoom, e eu posso dizer, pessoas são transformadas em 2 meses e meio. Transformadas. Por quê? Eu mato a galinha preta, eu faço... Não. Eu simplesmente as ouço e as mostro através, obviamente, de um formato de exercícios, de que ela é a potência da vida dela. Então, eu falo que o Vida Supernova, que ainda é um embrião, eu ainda não coloquei isso na prateleira, é eu despertando a sua luz. E demorou para mim de entender por que eu era o Horácio das estrelas. Eu continuo sendo o Horácio das estrelas, porque agora eu sou um despertador da luz alheia. E todos nós, sem exceção, somos únicos. Todos nós temos algo a ensinar para o mundo. Dentro de um assassino existe um curador. E aí você fala, ai, mas a lei... Não. Vai ouvir o cara, vai ver o que ele passou. E aí é isso. E no final é o amor. Então, despertar a consciência amorosa é hoje a minha carteira de trabalho. É minha missão no mundo. Então, uau, falando com o coração, eu quero morar aqui. Horácio, para a gente fechar, eu quero te agradecer por tu ter aceito, né, o meu chamado, ter te conectado comigo. A gente está se reconectando, né, depois de tantos anos. E eu vou aproveitar esse espaço para dizer que, desde que eu te conheço, eu te admiro muito, assim, a trajetória que tu trilhou, os caminhos, onde tu chegou, sempre muito inspirador, sabe? Eu me sentia vindo atrás, assim, caminhando atrás de ti, né? Tenho uma admiração e um desejo, que eu vou deixar aqui na mesa, de estar mais perto, de fazer algo juntos. Ainda mais agora que a gente está vibrando, eu sinto isso. Na mesma frequência. Na mesma frequência. Sim. Então, obrigada por vir e te entregar, e principalmente por estar fazendo a diferença na tua vida e transbordando, né, para os outros. Acho que é por aí que a gente consegue mudar o mundo. Nós não estamos sós, né? E isso que é bacana, assim, é energético. Você vibra o sim, você recebe o sim. Então, a gente se conecta porque desde o primeiro momento a gente vibra o amor, né? A admiração e a colaboração. Eu que agradeço estar aqui. Vamos junto. A gente precisa revolucionar. Isso que eu chamo de guerreiro do amor, né? Que eu era lá um gladiador do ego e agora eu me sinto guerreiro do amor. Para a gente desfazer a guerra que está fora da gente, a gente precisa ser a gente.
E aí eu preciso voltar a falar do Imagine, do John Lennon, que foi escrita no ano que eu nasci. É aquilo. Não tem fronteira, não tem religião. Vamos unir, todos nós somos um. E é isso, give peace a chance. E somos agentes da transformação. E eu acredito que a gente não se conhece à toa, e a gente não se reconecta à toa. Eu que agradeço, cara. Muito obrigado. Eu tenho agora o Namastar, a estrela que brilha em mim, saúde a estrela que te faz brilhar, né? Que lindo que você está aqui fazendo isso. Bato palma mesmo, assim. Bato palma. E eu vou te dizer, pode escrever. Tá começando um mundo novo para você. E se você não tivesse virado mãe e tivesse feito essa desconexão, por isso que eu sou grato à pandemia. Se não tivesse havido aquilo tudo nas nossas vidas, eu não teria descoberto o que estava dentro de mim. Então, não traia seu coração. Ele que vai te comandar. E ele vai te dar muita coisa para fazer. Talvez mais até do que você imagine. Esse foi o primeiro episódio da 6ª temporada do Falando com o Coração, com Débora Tessler. Se você gostou, compartilhe, recomende, curta, comente, tudo. E principalmente, vamos pensar, né? Fazer refletir. Sim. Obrigada. Me segue, gente. Horácio Brandão e Vida Supernova, que a gente vai estar junto. E é isso. Você é um agente de transformação. Acredite. Não é papinho, não. Até a próxima. Tchau.